Ok. Certo? Então, aqui ele quer a probabilidade de pelo menos 60% dos restaurantes dessa região terem interesse. Essa fórmula aqui é a fórmula do interesse. Então, alguma coisa envolvendo essa fórmula a gente tem que fazer. Quando tu tens uma fórmula desse jeito, onde tu não simplesmente pode colocar o valor do x ali e calcular uma probabilidade, tu tem do que a gente chama de densidade de probabilidade. É Ok. só uma densidade ainda. Então tu precisa fazer uma conta um pouco maior para encontrar a probabilidade de fato. Ok? Ok. A probabilidade aqui é dada pelo teorema da probabilidade, que diz o seguinte: a soma de todas as probabilidades possíveis tem que ser 100%. Não pode ser nem mais nem menos, né? Senão tu está tratando de um evento impossível. Um evento que tu tem Exato. 110% de chance de conseguir não faz sentido, e menos de 100% também não. Muito bem. Então agora eu vou pegar esse problema, vou colocar no meu quadro e vou explicar qual é o processo que está acontecendo aqui. Ok. Porque quando tu tens uma situação como essa, uma situação contínua, a função densidade de probabilidade ali, ela nada mais é que uma forma de tu calcular uma área. Isso aqui vai ser uma área, tá bom? Então Ok. deixa eu... Ok. E essa área, ela vai representar a probabilidade. Tal qual a distribuição normal, que é aquela que a gente está mais acostumado, né? Na época da pandemia, lá tinha muito a distribuição normal, né? Que era aquela curva mais ou menos assim, Uhum. né? A Exato. área abaixo da curva representava a probabilidade de ocorrer o evento, né? Então, sei lá, a probabilidade mais alta estava aqui no meio dela, então tu tinha uma probabilidade muito alta de pegar a doença num determinado período do ano, algo assim, Exato. certo? Mas, como é uma probabilidade, então tu pode ter certeza que a área abaixo da curva, que é o que está representando a probabilidade, era 100%. No caso normalizado aqui é 1, né? A área abaixo dessa curva tinha que ser 1. Daí tu tinha 100% dos casos. Por isso, até mesmo lá na época do Covid, né, as pessoas não entendiam que aquela curva estava indicando que todo mundo ia pegar a doença. Só que ia demorar. Algumas pessoas iam demorar lá no final, algumas pegaram bem no começo, né? Mas todo mundo ia pegar. Exato. Porque isso é uma curva que descreve todos os eventos possíveis, todo mundo pegar a doença. No nosso caso, né, neste problema aqui, a gente tem uma curva x ao quadrado, que está bem definida de 0 a 1. Sendo assim, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos do gênero assim, olha só. Eu vou fazer o desenho, não é necessário, tá, mas ajuda bastante na compreensão. Tu tens uma parábola, porque x quadrado é uma parábola, tu deves lembrar disso do secundário, né? Sim, sim, já foi há algum tempo, mas sim. Que é isso. Daí, neste caso aqui, nós temos uma parábola que está muito bem definida entre 0 e 1. Só vai existir probabilidade, gráfico, etc., de x igual a Uhum. 0 a x igual a 1. Portanto, se a gente definir que aqui, por exemplo, é x igual a 1, nosso gráfico tem que estar dentro dessa região. Em outras palavras, a área aqui abaixo tem que ser 100% Exato. da tua probabilidade. Então, digamos que tu quisesse, sei lá, de 0,5 a 0,7. A probabilidade de, no caso de tu ter, ou melhor dizendo, até 70%, vamos dizer assim, até 70% satisfeito, né? Uhum. Daí, bem, eu não sei se é exatamente aqui, mas em algum valor de x tu vai ter o que seria 70% da área. Exato. Então, o problema se trata justamente disso, só que para 60%, né? Ok. Mas para funcionar isso aqui, toda essa área tem que ser igual a 1, porque como eu falei, é o teorema da probabilidade. Tu não pode ter maior que 1 ou negativo, não faria nenhum sentido. Portanto, o que que a gente precisa saber? A gente precisa ter certeza que abaixo dessa curva é 1. O valor dessa área é 1. A gente precisa provar isso primeiro, senão não vai funcionar fazer a conta, tá? Provar que essa área azul é 1. Beleza? Então eu vou escrever aqui. Para darmos procedimento, é necessário primeiro provar que toda a área possível do problema tem que ser igual a 1. Esse é o teorema, axioma, melhor dizendo, fundamental da probabilidade. Agora, como é que a gente vai provar que essa área é 1?
tu já fez cálculo, por isso que eu perguntei logo no começo da aula, tu vai lembrar que existe uma função chamada função integral, que ela, né, integrando a tua equação, tu consegue descobrir qual é a área abaixo da curva, tá? Certo. Qual a equação, professor? Essa equação aqui. Essa é a equação que a gente está trabalhando. Então, se a gente integrar em todo o espaço que a gente está trabalhando, que daqui é de 0 a 1, né? Porque é o que está dizendo ali, né? Que é do 0 a 1 nosso gráfico. Exatamente. E der 1 significa que a gente pode continuar o problema. Se não der 1, a gente vai ter que normalizar. Então, vamos fazer a integral de 0 a 1 e ver se a resposta vai ser igual a 1, vai ser igual a 100%. Então, vamos lá. A integral é essa cobrinha. Tu já deve ter visto ela em algum lugar, né? Sim, 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 sim. Tá bom. Eu estou integrando em toda a região. Se essa integral, só ela, aparecesse agora na tua frente, tu saberia resolver? É assim, eu, para ser sincero, lembro-me melhor das primitivas do que das integrais. Mesma coisa. Se tu sabes calcular a primitiva aqui, tu sabe calcular a integral. Por É a exemplo, na, mesma coisa. na primitiva, eu sei que a constante é zero, certo? Ou seja, um terço desaparecia Não, e tu tá falando da derivada, então. da derivada, sim, enganei-me, sim, da derivada. Isso. Sabia que ficava 4x, pronto, ficava só 4x. Agora a primitiva já não me lembro. Ah, que bom. Pelo menos tu sabe das derivadas, tá ótimo. Eu vou te enviar agora, então, um arquivo que é uma Ok. tabela de derivadas integrais. Tu pode utilizar ela para conseguir resolver teu problema. Tens como tu abrir essa tabela que eu tô a te enviar aqui? Sim, sim, sim. Quando tu abrir ela, eu quero que tu olhe a coluna da direita e perceba ali a integral, né? A listinha de integrais, certo? Então, se tu Ok, perceber, elas têm uma lógica muito parecida com as derivadas, né? Agora há pouco tu me falou a regrinha onde o n vai para frente multiplicando e fica n menos 1 em cima, né? É uma regra de exato, derivada. Existe uma regra análoga nas integrais. A integral de 1 na n, né? Olha só, a integral 2 ali da tabela que eu te mandei. Soma 1 em cima. Somou 1 na parte de cima do monômio, certo? exato. Isso é justamente, é como se fosse uma operação contrária. Uhum. Integral é também chamada de antiderivada, né? O contrário da derivada. Ou Muito bem. seja, fica dois x elevado a 3 sobre 4. Não. Bem, vamos lá, vamos com calma, não temos pressa. Vamos Ok. pegar essa regra e vamos levar para lá. Beleza, está aqui, né? Então eu vou colocá-la do ladinho aqui. Bem, primeiro, né? A integral da soma é a soma das integrais. E tudo que é Ok. constante pode sair para fora da integral. Então tu pode simplificar um pouco esse problema da seguinte forma, olha só. Tá vendo que eu estou só reescrevendo aqui de uma forma mais simpática. Uhum. Muito bem. Agora, observando essa regra, então tu sabes que tu vai ter que somar um em cima e vai colocar o mesmo número embaixo. Então vai ficar x ao cubo sobre 3, certo? Primeiro ali. Certo. Perfeito. Então vai ficar 2x ao cubo sobre 3 de 0 a 1. E a integral de só de dx é a primeira integral. A integral só de dx é o próprio x. Exato. Então, acredito que tu percebeu que é bem semelhante, né? As regras de derivadas e de integrais são muito Exato. semelhantes. São parecidas. Percebi. Então, o negócio é o seguinte, como tu tem zeros aqui, né? E o que que é isso? São limitações. O que tu tem é final menos inicial. Então, tu vai ficar, por exemplo, no primeiro caso aqui, 1 ao cubo menos 0 ao cubo, mais 1 menos 0. Percebeu? É sempre final menos inicial. Ok. Vamos torcer para que isso aqui dê 1, porque daí o problema já está normalizado. E a gente pode só se preocupar então em encontrar a resposta. Aqui vai ficar 2 terços e aqui 1 terço. Quanto que é 2 terços mais 1 terço? É 1 a dividir por 1 que dá 1. Perfeito. Então significa que o problema está normalizado. Não vai precisar encontrar um fator de normalização. Ok. O problema já está normalizado. Ou seja, a soma de todas as probabilidades é igual a 1.
pode colocar dentro do parênteses aqui 100%. Né, isso parece meio trivial, mas poderia ter se construído uma função onde isso não fosse verdade. É muito natural, é muito natural. Mas como Ok. fazer analogia com algo que tu conhece, né? Por exemplo, quando tu joga uma moeda, quais são as possibilidades? O que pode acontecer quando tu joga uma moeda? Me diz aí. Ou sai a cara ou sai crua, 50-50. Perfeito, então significa que 50% mais 50%, 100%. Não existe outra probabilidade. Exatamente. Então, por isso que quando a gente fala, né, que é 50%, a gente já está com a ideia normalizada na cabeça, né? Poderia não ser o caso. Quando tu joga um dado também, tu tem 20% de chance para cada número, né? Exatamente. E assim vai. Então é isso que eu estou tentando provar aqui, que todas as probabilidades possíveis, né, tem que dar 100% e de fato já está feito para isso. Agora, vamos focar no que o problema está pedindo. Calcule a probabilidade de pelo menos, ou seja, 60% ou menos dos restaurantes terem interesse. Então, a gente está interessado para qual o valor aqui de. Peraí. Bem, deixa eu ver se eu. Deixa eu ler primeiro aqui. Interesse participante da variável x com função densidade e probabilidade. Eu acho que a pergunta ficou meio mal explicada, mas a probabilidade de pelo menos 60% dos restaurantes, então ele está pedindo que aqui seja 0,6. Exato. Porque de 0 a 1 é tipo 0% dos restaurantes e o 1 é 100% dos restaurantes. Então 0,6 tu quer 0,6 é 60% dos restaurantes, É certo? 60%. Ok. E a pergunta é, qual é a probabilidade disso acontecer? Então a gente quer saber qual é a área aqui do 0 até o 0,6. É essa área que a gente Certo. está procurando, entendeu? Portanto, como a integral eu acabei de fazer aqui, ela nos dá a área abaixo da curva, eu vou resolver de novo a mesma integral. Só que em vez de ir de 0 a 1, eu vou de 0 a 0,6. Só isso. Entendeu? Eu Ok. vou indo de 0 a 1, só que agora eu tenho que ir só até aqui, só até o 0,6. Então é por isso que eu já posso roubar o que estava ali, né? Então deixa eu escrever aqui. Como queremos a probabilidade até 0,6, podemos simplesmente pegar a integral já feita e substituir 1 por 0,6. Pronto, não tem muita conversa aqui. Só fazer isso. Para facilitar, né? Senão teria que resolver a mesma coisa de novo, talvez até te confundiria, né? Porque é Sim, a mesma exato. função que Assim é faz a mais fácil. integrar. É a mesma função que faz a integrar, né? Então, bem mais fácil. Muito bem. Então, como o problema fala, né? Ele fala pelo menos 60%. Peguei errado. Por quê? Porque pelo menos 60% é 60% ou mais. Então a gente não quer a área da esquerda. A gente quer a da Queremos a direita. direita, exato. Ok. Isso. 60% ou mais. Qual é a probabilidade de 60% ou mais? Então é a área da direita, que vai do 60% até o 100%. Agora sim. Percebeu meu erro? Sim, 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 sim. Nós temos 60 ou mais. Isso, exatamente. Então, eu não preciso reescrever tudo, continua a mesma lógica. Tá bom? Só que vai do 0,6 ao 1. De 60% a 100%. Vamos ver qual é a Ok. probabilidade agora, simplesmente fazendo a substituição, né? De novo, aqui é final menos inicial. E ali também, né? Certo. Alguma dúvida? Não, até agora tudo bem. 0,6 ao cubo? Eu acho que 0,6 ao cubo é 216. Se tu puder fazer na calculadora aí, mas eu acho que é isso. Só aqui. 1 menos 0,6 eu sei que é 0,4. Agora, qual que é esse número aí, né? Que conta chata de fazer. Tu pode fazer isso na calculadora, na tua prova? Posso sim. Nós podemos levar calculadora. Ah, menos mal. A tua calculadora é aquelas que faz de tudo? Não, 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 não. Tem que ser daquelas mais simples, mais básicas. Ah, entendi. Bem, eu tô jogando aqui num programa, não sei se tu conhece esses A programas que mim, fazem conta na internet. não, a mim estava a dar 0,0100 Não. Minha ou resposta, 0,01. minha resposta deu essa aqui, tá? Ok, para a conta toda, está bem. Ok. Isso.
Beleza? Então, a probabilidade de que 60% ou mais, né, seja o quê mesmo? Seja interesse? Tem interesse? A probabilidade é 65,6%. Ok? Ok, A probabilidade, então, resumindo, é sempre a integral da tua função de densidade, quando ela é exposta desse jeito. Mas a conta só vai funcionar se a função estiver normalizada. exato. Ou seja, como é que tu prova que a função está normalizada? Você integra em toda a região, que no caso é de 0 a 1. A gente integrou, provou que de fato dá 1, então agora a gente pode continuar. Vamos pegar só a região que nos interessa, que Uhum. era do 60% até 1. Aproveita a conta que fez antes, né, para não precisar reintegrar, né, Exato. integrar de novo. Joga os valores e aqui virou matemática básica, né? Não sei como é que tu tá de frações, mas me parece que tu tá bem. Tu sabes fazer conta de Sim, sim, fração, sim, né? sim. Sim, sim, até aí é tranquilo. Ah, que bom, que bom. Então é só mais na parte avançada de cálculo, coisas assim, né? Sim, sim, Muito sim, sim, bem. sim. Então, vamos continuando aqui. Vamos para o próximo problema. Problema 8, que é um problema de distribuição de Poisson. Tens ideia do que é a distribuição de Poisson? Para que ela funciona? Não faço ideia. Bem, agora há pouco eu falei para ti sobre a situação onde tu jogava 10 moedas e queria a probabilidade de, sei lá, pelo menos 7 darem cara, né? Certo. Agora imagina o seguinte, né? Nessa situação tu tens uma quantidade específica de moedas, são 10. Uhum. Mas tem situações onde tu não tem um valor limite. Por exemplo, a quantidade de ligações telefônicas que tu pode receber num dia, ou a quantidade de carros que passam numa esquina. Sei lá, são situações onde tu não tem um limite, podem ocorrer infinitas eventos, infinitas ligações, infinitos carros ali, né? Muitos Uhum. carros, bom, infinito, claro que não vai acontecer, mas pode ser lá 1 milhão de carros passar na esquina, ou tu receber milhares de ligações, né? Ok. Como tu também pode receber uma ligação, ou passar um carro na esquina. Então é uma situação diferente da questão das 10 moedinhas, tu não tem a quantidade de eventos específicos. Então, nessa situação, numa situação de distribuição discreta, onde tu não tem a quantidade específica de eventos que vai ocorrer, tu tens que utilizar a distribuição de Poisson. Para isso que ela serve, tá? Então é como se ela Ok. fosse uma distribuição binomial. Acho que a binomial tu entendeu um pouco mais, que é aquela das moedas que eu te falei, mas Uhum. para um espaço amostral infinito, que é tu ter infinitas possibilidades, tá bom? Ok, já estou a perceber. Ok, binomial, pronto, é o binómio, é só para duas, não é? Poisson já é para mais hipóteses. Podemos dizer dessa forma. Ok, O que ocorre é que, apesar de tu poder ter infinitos carros passando, existe uma média, né? Sei lá, num dia passa, sei lá, 50 carros naquela esquina. É certo. o que a gente diz, o que a gente chama de valor esperado. Então, o valor esperado vai ser uma espécie de média que vai nos ajudar a resolver a conta. Então, vamos Ok, olhar esse problema aqui. O número de reclamações apresentadas em 7 dias pelos clientes do restaurante segue uma distribuição de Poisson de valor esperado igual a 0,07. Muito bem. Então, nós temos um valor esperado, 0,07 reclamações a cada 7 dias. ok, isso é a média. É a média. Então, eu posso Ok. escrever aqui. Temos 0,07 reclamações a cada 7 dias. Tanto se tu tivesse, por exemplo, sei lá, 14 dias, a princípio tu teria, então, 0,14 reclamações, não é mesmo? Exato, o dobro. Ok, Exato, exatamente. Então, essa é a ideia que tu tem que ter aqui. A. Calcule a probabilidade de, em 30 dias, o restaurante receber pelo menos uma reclamação. Então, tu aumentou a quantidade de dias aqui. Perceba que o teu valor esperado, ele pode ser chamado de lambda, normalmente a gente chama da letra lambda, e uhum. ele é 0,07 vezes a quantidade de dias, ok? Ok, Sempre. O valor esperado está sempre associado com a quantidade de dias. Sendo assim, no problema A, que tu tem 30 dias, tá escrito aqui, né?
Uhum. Então, qual que vai ser o valor esperado? Me diz aí. Tem que multiplicar pelo Ora, quê aqui? vezes o 30. Peso 30. Daí vai dar 2,1, né? Acho que é isso. Tenho que fazer aqui. 2,1, sim. Ah, então tá bom. Então significa que se espera que em 30 dias, espera-se que tenha 2,1 reclamações. Exato. Ok. Agora o problema fala o seguinte: calcule a probabilidade de em 30 dias, ou seja, o valor esperado nesses 30 dias são 2,1, é esperado, não é a probabilidade, é o valor esperado, 2,1 Ok. reclamações. O restaurante receber pelo menos uma reclamação, ou seja, uma reclamação ou menos. Ele quer saber qual a probabilidade de receber uma reclamação ou menos dentro de 30 dias. A gente olha e já imagina que seja uma probabilidade um pouco pequena, né? Uma vez Uhum. que o valor esperado são 2,1 reclamações, não é mesmo? Ok. Agora, como é que a gente vai fazer essa conta? Precisa da equação da distribuição de Poisson, que eu posso trazer aqui. Deixa eu pegar ela, só um instantinho, tá aqui. Então, e isto aqui faz parte das variáveis contínuas, das aleatórias Distribuição, contínuas. não, distribuição discreta ainda. Ah, Por ok, quê? ok. Porque, vamos dizer assim, tu tem uma reclamação, duas reclamações, três reclamações. Tu não pode ter, tipo, uma pessoa não pode fazer uma reclamação e meia, ou Ok. 1,3 reclamações, entendeu? Então, por isso que é discreta ainda. Ah, ok, ok, ok. É diferente de tu trabalhar com altura ou peso, né? Que são grandezas Certo. naturalmente contínuas, né? A pessoa pode Ok. ter meio quilo de alguma coisa ali, mas ela não pode fazer meia reclamação. Pois, exato. Ok. Então tá bom. Portanto, essa é a equação da distribuição de Poisson, onde justamente o lambda é esse valor aqui, né? No nosso caso. E o K é a quantidade de eventos que tu quer que ocorra. Portanto, quando a gente olha o problema, receber pelo menos uma reclamação, tu quer saber a probabilidade do evento em que tu tem uma reclamação e do evento que tu também tem zero reclamações, né? Exato. Porque pelo menos pode ser zero ou um, certo? Pelo menos Certo, uma certo, certo. reclamação pode Ok. ser zero ou um. Então, eu acho que tu concorda comigo que o problema está pedindo na A é a probabilidade de K igual a zero, ou seja, zero reclamações, mais a probabilidade de K igual a 1, ou seja, uma reclamação. Ok. Tudo bem? Acreditou em mim aqui? Sim, 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 faz sentido. Ok. É a probabilidade das duas e nós queremos depois juntar para saber a probabilidade total. Exato. Agora então nós podemos fazer a conta, né? Agora é só substituir os valores, porque nós estamos trabalhando nesse escopo de 30 dias. Então, para fazer por zero aqui, a princípio a gente só troca pelo zero. O lambda vai trocar pelo 2,1, Ok. porque nós estamos em 30 dias. Aqui, 2,1 de novo, elevado a k, que é zero, porque nós temos, né, primeiro estamos calculando zero, depois a gente vai calcular para 1, então, para uma reclamação. Qual a probabilidade, então, de em 30... O que a gente está calculando sozinho nesse momento? Qual que é a probabilidade que em 30 dias tu não receba nenhuma reclamação? Nenhuma Ok? reclamação. Ok. Isso. Então, vai ficar e elevado a menos 2,1 vezes 2,1 elevado a zero, que é 1, dividido por zero fatorial. Tu sabes quanto é zero fatorial? Não, se ia ter que meter na calculadora. Então dá para ver que tu estudou pouco esse assunto, hein? Porque o zero fatorial aparece com muita frequência, tá? Ok, ok. Depois essa parte eu não estudei muito, não. Pois é. Ah, beleza. Muito bem. Então a conta aqui vai ficar basicamente e elevado a menos 2,1. Tem como tu jogar na calculadora e elevado a menos 2,1 para me dizer qual é a resposta? Acho que sim. Deixa-me só ver aqui. Ora, Como está multiplicado dividido por 1, o que importa é só isso aqui, né? exato. Se tu puderes fazer aí. Acho que consigo. Ora, então, exponencial elevado a menos 2,1. Ora,
0,122, aproximadamente. Colocou. Ah, não, eu que errei. É menos, né? Eu escrevi sem o menos. Tu tá certo, eu tô errado. É, de fato, a resposta é 0,122. Exato. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, olha só. A probabilidade de que em 30 dias nessa empresa aqui tu ter zero reclamações é cerca de 12%. Ok. Agora, para fazer uma reclamação, a gente espera que seja uma probabilidade um pouco maior. Um pouco maior, sim. Então, é bom tu fazer essa análise quando tu tá resolvendo o problema, né? Ok. E faz Ok. sentido. Porque se tu chegar numa resposta sem sentido, tu pode perceber que tu errou alguma coisa. Então, por exemplo, não vai fazer nenhum sentido aqui a gente chegar numa resposta menor que essa. Porque Exato, sim, pois não fazia se tu tem sentido, um valor exato. esperado de 2,1 reclamações a cada 30 dias, então a probabilidade de uma reclamação tem que ser maior do que de zero reclamações. Exatamente, exato. Essa é a lógica. Então vai ficar E na menos 2,1, que por sinal a gente já sabe a resposta, vezes Uhum. 2,1, não é mesmo? Ok. Então tu já pode pegar o 0,122, né? Que tu sabe que isso aqui é Uhum. 0,122, e multiplicar por 2,1. Me diz aí quanto é que Ok. dá. Ora, então se vai dar 250, 0,250 por aí. 0,257. 0,257. Pronto. Essa é a probabilidade, então, para que dentro de 30 dias tu tenhas, então, né, Vinte e cinco isso, vírgula sete por cento. isso, uma reclamação só, então 25,7% de chance de acontecer. Mas como a gente está interessado nesta soma, temos que somar as duas respostas que a gente obteve, né? Ok. Ok. Tá percebendo a lógica das coisas aqui? Sim, 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 sim. Bem bonita, né? Faz bastante sentido. Faz, e aparentemente não é assim tão complicado se a frequência for outra vez Olha, assim. cuidado, que quando um aluno diz para mim que não está complicado, eu começo a pedir coisa para ele. É Vamos bom ver se não sinal, tá. é sinal que está a ser bem explicado. É, porque senão vira vídeo do YouTube também, só eu fazendo conta e ninguém aprende vendo vídeo do YouTube. Se a gente aprendesse vendo vídeo do YouTube, eu já era, sei lá, médico já. Tanto vídeo de doença que eu vi no É meu vídeo. verdade, é verdade. Vai dar praticamente 38%, tá? Ok. Bem, agora eu vou te fazer uma pergunta mediante esse problema aqui. Ou vamos ver a outra lá se é possível de tu resolver. Não, meio complicado. Bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar isso, vou te enviar, também vou deixar aberto aqui a conta que eu fiz, Ok. e vou pedir para que tu encontre uma probabilidade para mim. Deixa eu só enviar aqui. Ó, já está no teu WhatsApp. Ok. E eu vou pedir para que tu faças a seguinte conta. Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu quero que tu me responda o seguinte. Ó, continua sendo o mesmo problema, tá? Ok. Qual a probabilidade que nesse lugar tá tratando de quê mesmo esse problema? É reclamações, né? Um restaurante, acho eu. Probabilidade que nesse lugar, é, que nesses 30 dias, continua sendo os mesmos 30 dias, Uhum. tenhamos exatamente 3 reclamações, ok? Ok. Então eu fiz ali para pelo menos uma, né? Agora eu quero exatamente 3. Ia ser exatamente zero ou exatamente uma. Ele queria pelo menos uma, então eu tive que somar. Mas agora, como é exatamente 3, É, exatamente. Como é 3, vamos ter que substituir o K por 3, não é? Fazer isso, exatamente as mesmas exatamente. contas, só que com o K O por. lambda continuou mesmo porque continua sendo 30 dias, né? Exatamente, sim. O lambda continua a ser o mesmo, a única coisa que muda é o K que nós queremos fazer. Certo. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Na volta tu me Ok, diz qual é a força, resposta. sem problema.
Certo, voltei. Consegui encontrar a probabilidade de exatamente 3 reclamações? 0,18, ou seja, 18%, 18,9%. Perceba que essa probabilidade, ela já é menor que a probabilidade de uma reclamação, tá vendo? Ok, A gente esperava que fosse, a gente espera, né, nesse tempo, 2,1 reclamações. Então tinha que ser um valor pequeno mais próximo, né? E de fato é. 25%, ok. 20%, praticamente a mesma coisa. Tranquilo? Não precisa me mandar a foto, achou fácil? Sim, 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 sim. Então tá Sim, bom, então não foi, vou foi pedir foto. tranquilo. Vou pedir foto. Vamos fazer abrir rapidinho. Sabe-se por experiência que 55% dos clientes que apresentam reclamação são homens. Determine a probabilidade de em 10 reclamações, pelo menos metade sejam apresentadas por homem. E aí, tens ideia de como resolver esse problema? Dá uma lida aí. Ah, para já temos que ir saber a probabilidade, qual é a probabilidade das 10 reclamações. É, ahn, E depois temos a probabilidade dessas 10, temos que descobrir quais dessas é que são por homens. é, Aliás, do número que nós obtivermos, 55% desse número vai ser, digo eu. mais ou menos. É que aqui tu tem que usar fórmulas, entendeu? Ok, Essa situação ela é muito parecida. Perceba, tenta perceber isso. É uma percepção. Com a situação das moedas que eu te falei agora há pouco. Tenta perceber, não parece a situação da moeda? exato, sim. Só que aqui, em vez de 50% para cara e 50% para coroa, tu tem 55% para homem, 45% para mulher, certo? Ok, certo. Percebeu? Então é esse tipo de vínculo que eu preciso que tu comece a perceber nas questões. Isso normalmente os professores não mostram em aula, né? E tu não vai também perceber isso em livro. Na minha apostila ela tenta explicar um pouco, mas é só de conversa mesmo, assim. E eu percebo que os professores nas graduações aqui em Portugal não costumam, sabe, fazer esses vínculos mais humanos com as contas, né? Eles só querem Exato, mostrar coisas ali na prática. Tu não exato. chega a entender de fato o que está acontecendo. Ah, então tá. Então acho que tu percebeu, é uma situação parecida com a da moeda, portanto, tens que utilizar a distribuição binomial. Porque lá na moeda, né, eu jogo 10 moedas e quero saber a probabilidade de pelo menos 10, né, pelo menos 5 cai um cara. Aqui tu vai chutar, vamos dizer, jogar 10 reclamações Uhum. e quer saber que a probabilidade de pelo menos metade dela, ou seja, 5 ou menos, né, sejam por homens. Ok? Ok, Então tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Toda a coisa de Poisson vai ser inútil agora. Todo ok. esse enunciado aqui tinha a ver só com a questão A. Para B, já não tem. Então, teu professor aqui criou uma questão À razoavelmente parte. fácil, mas Ok, é, confusa. Ela é confusa. Ela é bem confusa. Quando tu tens a distribuição binomial, que é aquela que resolve a questão de jogar várias moedinhas, tens uma equação também. Deixa eu pegar ela aqui. Deixar ela bonitinho aqui no arquivo que eu vou te mandar depois. Tá aqui. Essa é a equação binomial. Onde o n é a quantidade de tentativas. Vamos escrever aqui. Eu acho que tem isso também aqui. Eu não preciso ficar escrevendo com a minha letra feia. Deixa eu pegar aqui. Aqui mesmo. Ó, x. Eu não gostei muito do jeito que ele escreveu, mas tá aqui, ó. X, número de sucessos variando de 1 até n. ok. Então, sucessos, né? Sucessos aqui é a reclamação ser apresentada por homem, porque é o que a gente está propondo. Sucesso, a reclamação ser feita por homem. Fracasso, a reclamação ser feita por mulher. P, probabilidade de sucesso em cada repetição, ou seja, em cada evento. Tu pode trocar a palavra repetição por evento aqui. A Ok, probabilidade de sucesso em cada evento, se o sucesso é ter uma reclamação apresentada por homem, a probabilidade de sucesso é 55%. Da mesma forma que se tu jogar uma moeda e querer que caia a cara, a probabilidade de sucesso é 50%. Concorda comigo? exatamente. Da mesma forma que se tu jogar um dado e querer que caia o número 3, por exemplo, a probabilidade de sucesso é 20%, não é? Exato. Então é esse tipo de vínculo, ó, tu tá pegando, tô gostando. Uh, beleza.
1 menos P, que é o Q. O Q é igual a menos P. Faltou escrever isso aqui. É igual a Q, tá? Aquele Q que tem na equação. Ok. Esse. A probabilidade de fracasso. Ou seja, de novo, nós temos a situação do axioma da probabilidade que eu falei agora há pouco. A probabilidade de sucesso e de fracasso tem que dar 1. Sempre. Não tem como tu, né? Ou a reclamação é por homem ou por mulher. Aqui não tem uma terceira opção ainda. Ainda. Certo? Ainda. Ainda não tem. Mas é homem ou mulher, não tem terceira opção. E então, se 55% é homem, obrigatoriamente 45% é a probabilidade de um fracasso. Né? Fracasso, no caso, ser de mulher. E o N é o número de repetições. Então, aqui, como nós vamos ter 10 reclamações para avaliar, o número de repetições é 10. Ok? Certo. Então, ó, vamos lá. Ele quer que pelo menos metade, ele quer saber a probabilidade de pelo menos metade. Então, como que a gente pode reescrever isso aqui? Ou primeiro, como reescrever o que o problema está pedindo? Pelo menos metade. A gente quer a probabilidade de que x seja menor ou igual a... Opa, maior ou igual a 5. Pelo menos metade é 5 ou mais, certo? Certo. Show. Agora, como é que a gente pode escrever isso aí? Porque essa probabilidade não dá para tu encontrar. Então, infelizmente, tu vai ter que fazer 5 distribuições binomiais. A probabilidade de o x, que é a mesma coisa que o k, né? Vai ser igual a 5, Sim. 6, 7, 8, 9, 10. Ô, caramba. 6. Desculpa aí, mas é que fazendo esse software aqui que é mais velho que eu e tu junto, fica complicado, né? Ok. Quantos anos você tem? 26. Ah, tu é novo ainda, idade da minha mulher. É, ainda, Pode. ainda. Ainda Ah, tenho um é geninho novo. pela frente. Tem. Quando tu chegar na minha idade, já vão ficar enchendo teu saco pra casar, pra ter filho. Ainda tá novo. Já começam. Ah, é? Já estão começando? Meu Deus. Já entrei nessa fase. Que droga. Então, É. aqui não tem jeito, vai ter que calcular essas 5 probabilidades. O azar é que você não pode usar computador. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Por acaso posso. Opa, então tu tá com sorte. Eu vou te mostrar uma coisa que só eu Posso, é sei. assim, eles usam, não é bem computador, eles querem que nós usemos um software que não sei se conhece, que é o R Commander. Ah, o R, já ouvi falar. Não gosto muito de usar, mas Nem sei eu, que existe, sei nem que eu. existe. É que é Pronto, como programação, basicamente, né? Então é difícil tu lembrar 1 milhão de linguagens de programação. Mas exato. de toda forma, porque tem que aprender C para fazer determinada coisa. Eu uso matemática para outras. Eu tenho que aprender o R também. Muito chato. Mas esse aqui, para tu estudar, acho legal. Então, é o site que resolve probabilidade binomial para ti, que é o nosso Ok, caso. A gente acabou de conversar que a probabilidade de um sucesso, que no caso é reclamação ser de homem, é 55%, né? certo. Nós vamos ter quantas tentativas? 10. E a gente está ali com a ideia de sucessos de 5 sucessos, metade, né? Claro, a gente quer 5 ou mais, mas por hora vamos colocar 5 aqui. Por quê? Porque ele te dá todas as situações, ó. A exata probabilidade de 5, menor que 5, né? Menor ou igual, maior, nós queremos essa aqui. Pelo menos 5 é maior ou igual a 5, certo? Certo. Então, eita, bugou aqui, que merda. Tem que escrever de novo. 0,55, Eles 10. aqui nos diapositivos falam de uma distribuição de Bernoulli. O Bernoulli é um caso específico da binomial, tá? A princípio tu não Ok, vai utilizar. ok, É bem raro utilizar Bernoulli. Isso é situações muito específicas, assim. Porque são ok, situações onde tu não tem a combinação de casos. Até explicar isso é meio estranho. Por hora vamos focar aqui na binomial. ok, ok. Olha só, a gente percebeu aqui, então, que a probabilidade de 5 ou mais vai ser aqui 73%, né? 74%. Certo. Beleza? Então a ideia é essa. Agora, fazer as 5 contas lá é meio chato. Eu vou te mostrar uma só, depois vai ser tu fazer o mesmo para as outras, só trocando o númerozinho e somar no final, tá bom? Exato, ok. Tá bom. Então, para finalizar, bora fazer isso.
Aqui, eu vou fazer justamente a de 5 aqui. Então, a gente pega a fórmula e faz as substituições. A fórmula é essa. Agora tem que colocar esse símbolo esquisito aqui, que é o símbolo de combinação, tá bom? Esse parênteses Ok, grandão aqui é o símbolo de combinação. Aqui é 10, e eu estou querendo um K igual a 5. O que eu vou encontrar aqui é a probabilidade de exatamente 5 reclamações ser feita por homem. No lugar do ok. P que estava aqui, eu vou colocar o 0,55. Em cima do P, né, ó, só mostrando aqui de novo, estava o K, que eu Uhum. quero que seja 5. O Ok, Q é justamente a probabilidade de fracasso. Perceba que ok, esses numerozinhos aqui de cima, aqui, quantidade de sucessos na probabilidade de sucesso. Probabilidade de fracasso, quantidade de fracassos. No caso de 5 sucessos, como tu tem 10 tentativas, as outras 5 são fracasso. Então, faz ok, sentido? ok. Faz sentido. Muito bem. Então, essa conta aqui, né, só pôr na calculadora. Agora, o que é isso aqui? É combinação. Isso talvez também dê para pôr na calculadora. Mas, de modo geral, combinação é assim, ó. Bem, se a gente estiver falando de NK, né, como é o nosso caso ali, melhor deixar dessa forma. É N fatorial, N menos K fatorial, K fatorial. Por isso que eu falei do fatorial, ele aparece com muita frequência. Ah, ok, ok, Tem que ok. saber mexer tudo de fatorial. Então, no nosso caso aqui, como o N é 10 e o K é 5, vai ficar 10 fatorial, 10 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Ok. Bem, Mas, agora como é que resolve isso, né? Primeiro tem que fazer aquele 10 menos 5 lá embaixo, vai dar 5, né? ok. Alguma dúvida? Não, estava a achar interessante porque eles aqui, estou a ver nos diapositivos, e eu acho que eles aqui também resolvem isto sem fazer as contas, ou seja, eu acho que elas na frequência hum, pedem para resolvermos no computador e escrevermos só os passos que fizemos para resolver. Ah, ótimo, melhor, economiza tempo. Se bem que aqui não vai ser muito complicado se tu entender o que que é fatorial, né? O que que é Sim, sim, 10 sim, mas fatorial? Você convém sabe o sempre que que é saber. 10 fatorial? Não, isso já tinha que pôr na Tu- calculadora. Nós também podemos levar. Bem, mas tem que entender o que que é um fatorial, tá? Fatorial é uma multiplicação sequencial. Então, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 2 vezes 1, tá bom? Ah, ok, ok, ok. Então, se 10 é isso, 10 fatorial é isso, então tu poderia dizer, por exemplo, que 10 fatorial é 10 vezes 9 fatorial, pela mesma lógica, certo? Exato. Então, tu pode dizer também, opa, tu pode dizer também que, pela mesma lógica, o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. É isso que facilita as tuas contas, caso tu, por algum motivo, não possa usar a calculadora. Ok. Daí tu vai ter que resolver tudo aqui em cima, resolver aqui, ah, não sei que número vai dar isso, vai dar um numerozão, né? Depois deve ser um número um bocado grande, né? E depois era Eu vou fazer dizer isso. que vai dar um número Mzão. Então, só para terminar a conta aqui, tá? Daí, o que que tu tem que fazer? Tem que pegar esse Mzão, jogar aqui, depois fazer essa conta, depois fazer essa conta e multiplicar. Ou põe no software e já era, né? Beleza? Daí com isso tudo tu consegue só a probabilidade dos 5. Depois tu ainda tem que fazer a do 6, a do 7, a do 8, a do 9 e a do 10. Pois, Provavelmente exato. para usar o programa, né? É para usar o programa, sim. Ótimo, menos mal, porque ficar fazendo essas contas aí, conta, eu gosto de dizer que é conta Não. de trolha, porque, meu Deus, E portanto, a frequência é só uma hora, portanto não pode demorar mesmo muito tempo. pode crer. Bem, eu acho que foi bem útil aqui, consegui te ajudar. Espero ter ajudado. Sim, 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 E ótimo. Foi ótimo, sem dúvida. que bom. Então, precisando é só chamar, hein? Qualquer coisa, eu tô por aí também. Se tiver alguma dúvida em alguma Pronto, há conta de que tu fizer, ser. só manda foto. Ok, há de ser mais lá para a frente. Depois, durante a semana, eu hei de mandar mensagem que é mais para ver aquela parte ah, agora esqueci-me do nome daquilo. Aquilo são as variáveis, acho que é da Sim. parte contínua. Aham, variáveis contínuas, distribuição normal, distribuição exponencial, aham, que quadrado. Eles falam aqui aquilo tem uns nomes específicos, já é o limite central, Q quadrado, T Ah, o teorema do student, limite central. Uhum. Ah, tem student. Tem que fazer teste de hipótese, provavelmente. Tu vai ter teste de hipótese na tua prova? teste de. Hipótese.
Teste de hipótese, acho que não, pelo menos não vi aqui nada. O que eles têm aqui é distribuição exponencial, distribuição normal, teorema do limite central, distribuição Q quadrado, T-student e F-SNET core. Ah, entendi. Não, eu posso ajudar em tudo isso, não se preocupa. Ok, pronto, é mais nesses teoremas porque eu acho que essa aí, aliás, e você tem aí o exame, tem aí a prova, o exercício que vinha a seguir, eu acho que é o exercício que vale mais, que é mesmo sobre essa parte da matéria, acho eu. É, da contínua. Aham. Claro, para É, entender a que é o contínua tem que entender exercício. essas aqui, senão não vai dar certo. Exato, exato, que era o exercício 9, acho eu que era o que valia 5 valores, acho que é sobre essa parte da matéria. Certo. Bem, tu vê ali, eventualmente, daí tu me chama num outro momento, a gente pode fazer mais aula durante a semana, por enquanto tô com bastante horário livre lá para ti. Ok, pronto, depois dou um toque, também é complicado porque com o trabalho, com o meu trabalho das 8h30 às 5, torna-se difícil arranjar o horário. Aham, mas se aparecer um horário é só me chamar, tá bom? Ok, certíssimo, obrigado. Eu que agradeço. Te mandei um monte de material, logo que o vídeo estiver pronto eu te mando também, tá? Espetáculo, fenomenal, obrigado. Daí, se tu puderes me avaliar lá no site, eu vou te mandar o link também. Agradeço. Ok, envia que eu vou lá dar Muito a obrigado. avaliação. Tchau, até. Obrigado, Deus.